Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações pequistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, que fala da decisão do Congresso Nacional de proteger os mais ricos, derrubando o decreto do presidente Lula, que alterava as taxas e alíquotas do IOF. Escutamos também o companheiro Magnus, que de Brasília faz um relato detalhado dessa última semana, onde o Congresso inicialmente derrubou os vetos do presidente Lula, colocou vários jabutis para aumentar o peso carregado pelo povo brasileiro e agora, com mais uma medida, também discute a questão da derrubada do decreto legislativo com o PDL. E por fim, escutamos o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT, que fala sobre a continuidade do julgamento após a escuta dos militares, de Bolsonaro e dos golpistas que, ao longo das últimas semanas, depuseram perante o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, começamos a edição de hoje lembrando que, mesmo que a pauta nacional tenha ocupado a maior parte do noticiário, uma vez que, em tese, foi feito um acordo de cessar-fogo entre Irã e Israel, o fato é que a situação internacional continua muito, mas muito tensa e delicada. Uma questão que nós não podemos esquecer é que mesmo que nós tenhamos, neste momento, um cessar-fogo entre Irã e Israel, nós sabemos que o Estado terrorista de Israel continua realizando ataques contra o povo palestino. Na faixa de Gaza, o genocídio continua. Portanto, toda denúncia e toda solidariedade ao povo palestino, à causa palestina, continua sendo fundamental. Mesmo que o conflito Irã-Israel não tenha escalado para um conflito militar, sabemos que a intervenção dos Estados Unidos, bombardeando os locais no Irã, onde se realizam os estudos e pesquisas nucleares, colocou a situação internacional em um outro nível, em um outro patamar. O fato é que a paz não foi alcançada. O armistício que foi, neste momento, alcançado está sustentado em bases absolutamente instáveis. Devemos continuar, portanto, muito atentos e expressando nosso apoio e solidariedade à causa palestina e denunciando o Estado terrorista e genocida de Israel com o seu regime sionista. E dito isso, a gente vai falar agora da pauta nacional e começamos escutando o companheiro Walter Pomar, porque nessa semana, dia 25, a Câmara dos Deputados votou um projeto de decreto legislativo, em seguida também aprovado no Senado, para derrubar um decreto do presidente Lula, do governo do presidente Lula, que tinha como objetivo alterar as alíquotas do IOF, ou seja, fazer com que os ricos, aqueles que fazem grandes transações financeiras, pagassem um pouquinho mais de imposto. Pois é, os funcionários da classe dominante no Congresso Nacional não aceitaram, derrubaram o decreto. Pela primeira vez em décadas que isso acontece. Para falar desse assunto, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado por Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar uma resolução para proteger os ricos. É disso que se trata. O crime contra o povo brasileiro foi cometido no dia 25 de junho de 2025. 383 parlamentares votaram a favor de um projeto de decreto legislativo cujo objetivo é proteger os ricos. Proteger de quem? De um decreto do governo Lula que aumentava o imposto sobre operações financeiras. Ou seja, o governo queria que os ricos pagassem um pouquinho mais de impostos. Aí veio o Congresso, a Câmara, e por 383 votos contra 98, aprovou esse decreto salva-rico. A votação foi pautada de surpresa pelo Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, aquele em quem o PT votou,
aquele que veio sendo elogiado nos últimos meses pelo Lula, pela Gleisi, pelos líderes. O que aconteceu é que o Hugo Mota é o Hugo Mota, um representante das elites, e enganou descaradamente muita gente no governo e na bancada que acreditou nas promessas e juras de amor feitas pelo cidadão. Bom, pois muito bem. Essa votação não deveria surpreender ninguém. Ela foi, digamos, a gota d'água de algo que está acontecendo desde o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. A saber, os parlamentares de direita querem governar o Brasil. Os parlamentares de direita querem impor na prática o parlamentarismo, apesar do povo brasileiro ter decidido, num plebiscito realizado em 1993, que o Brasil é presidencialista. Bom, o que fazer diante disso? Nós defendemos que, primeiro, é preciso mobilizar a população contra esses parlamentares de direita e contra o Banco Central, que tentam impedir Lula de governar. Segundo, é preciso demitir os ministros daqueles partidos que traíram o governo. Terceiro, é preciso recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra esse decreto legislativo inconstitucional. Quarto, é preciso cortar imediatamente os subsídios e as isenções que beneficiam os ricos. Quinto, é preciso congelar as emendas parlamentares. Esse povo que protege os ricos, pague a conta. Pois bem, esse é o caminho que, na nossa opinião, nos permitirá enfrentar e derrotar essa operação de cerco e sufocamento que eles estão fazendo com um objetivo óbvio. Eles querem forçar o governo a fazer agora, em 2025, um ajuste fiscal brutal que torne inviável a reeleição do presidente Lula. É através daquelas medidas e de outras com o mesmo espírito que a gente pode também colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento. Para ter desenvolvimento, vamos sempre lembrar, né? A gente precisa derrotar o capital financeiro e os setores dedicados à primária exportação. Nós vamos derrotar a direita e a extrema-direita igualmente neoliberais. A gente precisa derrotar o Banco Central e sua escorchante taxa de juros. Claro que a correlação de forças no Congresso não é favorável a nós, mas a gente não precisa ficar lamentando isso. A gente tem que enfrentar a situação convocando às ruas as classes trabalhadoras. O povo votou em Lula. O Congresso quer governar no lugar de Lula. Lula quer melhorar a vida dos pobres. O Congresso quer proteger os ricos. O que a gente faz? A gente deve reagir imediatamente. Por exemplo, convocando um grande comício com 300 mil pessoas contra os 300 picaretas que estão querendo inviabilizar o Brasil. Se a direita está em campanha, respondamos na mesma moeda. Ou é isso, ou a gente vai ser emparedado vivo com o Congresso, com o Supremo, com tudo. É isso, Patrick. Vamos à luta. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Gente, seguindo na pauta de Brasília, com as votações na Câmara e no Senado, a gente convidou hoje o companheiro Magnus Enge, o Magnus que mora em Brasília, que acompanha o dia a dia e a rotina na Câmara dos Deputados. Fala pra gente em detalhes como é que foram esses últimos dias, desde a votação lá atrás, com a derrubada dos vetos do presidente Lula, até a mais recente decisão do PDL que derrubou o decreto do IOF. É o Magnus que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Oi, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Patrick, o último ano do governo, mas principalmente as 2 últimas semanas, revela bem como a direita, representada pelo Centrão lá no Congresso Nacional, não tem nenhuma disposição em negociar com o governo Lula e tampouco de fazer com que o governo Lula dê certo. Primeiro, o tema dos vetos. O veto que ganhou maior repercussão foi o tema da energia elétrica, né? Esse veto, primeiro eu queria dizer que não é incomum o governo orientar pela derrubada de veto, é bem corriqueiro. Inclusive, teve alguns vetos que foram derrubados que foram bons para o governo, como, por exemplo, o governo, por uma orientação da equipe técnica para evitar descumprir a lei de responsabilidade fiscal, vetou um dispositivo que criava uma pensão vitalícia para as vítimas de microcefalia decorrentes do Zika vírus no Nordeste. Esse veto foi derrubado pelo governo e foi derrubado pelo Congresso com o apoio do governo, com a orientação do governo. O que eu quero dizer com isso é que não tem nada de absolutamente absurdo que o governo tenha orientado pela derrubada de vetos. Isso é bem comum. Corriqueiramente eles fazem isso para fazer acordo sobre aqueles vetos que eles querem manter, mais os vetos prioritários para serem mantidos e também para que sejam votadas as matérias orçamentárias de interesse do governo. Isso aí é normal.
Especificamente sobre o tema da energia, o que aconteceu foi, o projeto, na verdade a lei, que foi aprovada pelo Congresso, regulamentava a produção de energia eólica em alto mar, e era só sobre isso que em tese era para ser tratado o tema, mas a lei, né, mas o Congresso incluiu uma série de dispositivos que não tinham nada a ver com isso, que são os dispositivos que a gente chama de jabutis, porque são temas que não têm nada a ver com o tema original do projeto. Esses jabutis, basicamente, criavam uma série de subsídios, de subsídios para alguns setores de produção de energia. Criava cotas de contratação de energia produzida por esses empreendimentos para que, enfim, para servir de incentivo para que esses empreendimentos continuassem existindo. Esses subsídios foi uma festa dos subsídios para os empresários da energia. O Centrão colocou um monte de subsídio para várias categorias, para vários empreendimentos. Tinha alguns desses subsídios que eram muito piores do que os vetos que foram derrubados criaram, que eram os dispositivos que incentivavam a produção de energia a carvão, que é muito mais caro do que o normal e é poluente, etc. Eu estou trazendo um exemplo, mas na verdade tinha coisas piores. Ou seja, a rigor, se todos os vetos fossem derrubados, a conta da energia ia aumentar muito, muito, muito mais. Ia haver produção de energia muito mais poluente. Bem, o que o Centrão fez foi fazer o que faz corriqueiramente, que é fazer o país de refém. Disse governo: se você não fizer algum acordo para derrubar algum desses vetos, a gente vai derrubar todos. E o governo fez a avaliação de que, se derrubasse todos, o custo ia ser muito, muito alto, o custo político e custo no bolso do contribuinte, né, do consumidor de energia, ia ser muito alto e sequer o governo teria capacidade de conseguir fazer um jeito de diminuir o impacto dessas medidas. E aí o governo fez um acordo para manter alguns dos vetos, na verdade, não foi para manter, fez um acordo para derrubar alguns dos vetos, que eram esses vetos que foram efetivamente derrubados. Os vetos que foram derrubados criavam subsídios para alguns setores que têm a ver com a diversificação da matriz energética. No passado, um desses dispositivos fazia muito sentido, porque a nossa produção de energia era muito baseada na produção feita por grandes hidrelétricas. Fazia sentido no passado criar incentivo para que se diversificasse essa produção de energia, seja por energia eólica, por solar ou por pequenas hidrelétricas. O que acontece é que deixou de fazer sentido esse subsídio, porque o simples livre mercado seria suficiente para que esses setores, esse setor do empresariado de produção de energia, continue existindo mesmo sem a ajuda do governo. O setor que representa esse empresariado lá no Congresso fez pressão porque quer que eles continuem sendo ajudados. Afinal, o que essa galera prega é Estado mínimo com eles e os amigos deles dentro. E o governo, para evitar que houvesse um maior aumento de energia, fez esse acordo para manter, para derrubar esses vetos, para que de fato esses subsídios sejam dados. O que o governo disse foi que, ó, a gente vai fazer uma medida provisória que vai mitigar o efeito desses subsídios sobre a conta de luz dos consumidores. A rigor ainda não apresentou SMP, mas o que o governo prometeu é que isso vai acontecer. Aí, Patrick, você pode me perguntar: Magnus, esse acordo foi bom? Eu particularmente acho que o acordo não foi dos melhores. Menos pelo resultado, assim, em si, de derrubada ou não do veto, e mais pela contrapartida que foi dada. O governo não sequer conseguiu costurar que os vetos que eles querem que sejam mantidos, de fato sejam mantidos. O que o governo fez foi arrumar um jeito de adiar a votação desses vetos, enquanto derrubava esses outros que criavam esses subsídios para alguns dos setores. E aí, assim, a gente não tem garantia nenhuma de que, de fato, o Centrão vai apoiar a manutenção desses vetos que foram adiados. Até porque a palavra de Davi Alcolumbre, de Hugo Mota e de Lira, porque é quem de fato, quem é o presidente da Câmara de fato, a palavra desses sujeitos não vale um risco na água. A cada semana a gente está tendo, o governo está sendo surpreendido, não sei como é que pode se surpreender se acontece toda semana, com um descumprimento de acordo feito por Hugo Mota e por Davi Alcolumbre, como o que aconteceu agora no tema do IOF. Patrick, e particularmente o tema do IOF é muito simbólico sobre como o Centrão está disposto a atrapalhar o governo Lula.
O governo Lula foi eleito com uma agenda clara: colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. E, de certo modo, isso estava sendo feito até aqui. A gente conseguiu fazer o quê? O governo conseguiu aprovar uma medida que, na verdade, conseguiu tapar vários buracos que existiam no sistema tributário que permitiam que ricos arrumassem um jeito de não pagar imposto. Como, por exemplo, a taxação dos fundos exclusivos e fundos offshores, como por exemplo, que inclusive fez com que esses fundos, que são investimentos típicos de gente que tem muito dinheiro, tivesse um tratamento minimamente igual com o investimento que eu, que você, que qualquer outra pessoa que está ouvindo esse podcast tem no banco. A mesma coisa aconteceu na votação da reforma tributária com a cobrança de IPVA para jatinho e barco, e iates. O governo conseguiu aprovar uma medida que fez com que esses veículos, que só quem tem é gente com muito dinheiro, tivesse um tratamento similar ao que é dado a quem tem o seu carro em casa. Essa foi a agenda que foi eleita, de fazer com que rico também pagasse imposto. Que rico, que milionário que arruma um monte de jeitinho para não pagar imposto, tivesse um tratamento minimamente similar ao resto dos trabalhadores. Porque o nosso sistema tributário, ele é muito eficaz em tributar a renda do trabalho, mas é pouquíssimo eficaz em gente que usa o próprio dinheiro para gerar mais dinheiro, né, para quem faz especulação. E, mal ou bem, assim, de forma talvez não tão aprofundada como a gente queria, mas que de fato estava acontecendo, o governo estava entregando essa agenda de tapar esses buracos do sistema tributário que permitia que rico pagasse muito dinheiro. Mas o que aconteceu foi que o governo chegou num impasse com relação ao que dava para ser feito com base na estratégia que o governo tem adotado, que é a de negociação às salas fechadas com setores do Congresso Nacional, com setores da direita. Porque o governo já mandou algumas outras medidas, como eu vou citar duas agora, que foi o fim do PES, que é uma espécie de isenção fiscal que é dada para empresários dos setores de eventos, que foi criado para que esse setor se recuperasse do período da pandemia, mas assim, a pandemia já passou tem um bom tempo, não tem sentido isso continuar existindo. E o fim da desoneração de folha de pagamento, que foi criada. A desoneração foi criada para incentivar a criação de emprego. As empresas que tivessem boa contratação de pessoas, o incentivo era para que essa desoneração incentivasse que as empresas contratassem mais gente, mas o que aconteceu foi que os empresários passaram a embolsar o valor que foi dado de isenção, e não teve nenhum grande impacto no aumento do emprego. Isso aconteceu, inclusive, já tem mais de uma década que a desoneração da folha de pagamento foi dada e não teve grande impacto na criação de emprego, e o governo apresentou uma proposta para revogar essa desoneração. O Congresso não aceitou que esses dois privilégios que são dados pelo setor do empresariado, que é, na verdade, um custo, afinal, é um custo tributário da isenção para a gente, para as pessoas, para empresários, e o Congresso recusou que isso seja dado, que fosse derrubada essas isenções. E o que a gente está vendo é que o Congresso continua com disposição para não permitir que essa parte do programa do governo Lula, de que é fazer com que o rico seja taxado, que o rico seja colocado no imposto de renda, o Congresso quer impedir que isso aconteça. Além dessas duas proposições que eu estou falando, também tiveram outras que aconteceu, que a gente está no impasse agora também, que é, por exemplo, da isenção do imposto de renda, a isenção de até 5.000. Há um certo consenso entre todo mundo de que a isenção para as pessoas que ganham até R$ 5.000 de imposto de renda é para ser dado. Contudo, tem uma parte dessa proposição que me parece uma das as que tem capacidade de fazer mudanças mais estruturais, que é a de taxação de super ricos, de pessoas com alta renda. Hoje, essas pessoas conseguem pagar pouquíssimo imposto porque é dada a isenção para quem lucra com lucros e dividendos, quem tem investimento em bolsa e recebe lucros e dividendos desses investimentos. Essa parte dessa produção de renda não é taxada hoje. O governo fez um esforço de arrumar um jeito de taxar, que é taxando
aplicando uma alíquota de 10% de quem ganha um salário muito alto, quem tem uma renda muito alta. Olha, veja como é brutal a distorção. Hoje, um professor, uma professora, um policial, um trabalhador, paga por volta de 10% de alíquota da sua renda no imposto de renda. Esse pessoal, que representa 1% da população brasileira, o pessoal da alta renda, paga menos de 4% de imposto de renda. O mínimo que o governo está querendo fazer é que o tratamento seja similar, que milionário pague tal como professor, professora, policial. E olhe que esse programa é até rebaixado, porque assim, a rigor era para esse pessoal ter que pagar muito mais do que um professor, do que uma professora, do que um policial e etc. Bem, apesar de o Congresso dizer que tem completa aceitação com a proposta da isenção do imposto de renda, essa parte da taxação dos super ricos está tendo um impasse. A direita está dizendo que é contra, que vai ter que arrumar um outro jeito de compensar essa isenção. Só que essa parte da taxação é uma das que traz mudanças mais estruturais. Inclusive, há um estudo tanto da USP como do próprio governo federal que indica que, se essa parte da taxação dos super ricos não for aprovada e for aprovada só a parte da isenção dos 5 mil, a desigualdade de renda e a desigualdade de taxação, né, na taxação, vai, na verdade, se aprofundar. A gente vai se tornar um país mais desigual. No mesmo sentido, a gente está diante desse impasse do IOF. O IOF, a medida que o governo enviou, foi uma medida que busca arrumar jeito de fazer com que gente que manda dinheiro para o exterior, pagando nada ou quase nada aqui no país, passe a ser taxado tal como qualquer outra operação, e tenha também taxação sobre bets e etc. Ou seja, não é um aumento de imposto. A gente não pode encarar isso como um aumento de imposto. É uma medida de justiça fiscal, de fazer com que gente que arruma jeito de não pagar imposto, pague como o resto da população. Essa medida foi enviada para evitar que houvesse cortes em algumas políticas sociais, para evitar contingenciamento. O que o Congresso fez? Derrubou essa medida. O que a gente está vendo, pessoal, é que o Congresso Nacional está dizendo que não aceita acordo com o governo Lula, que está disposto a fazer com que o governo Lula não dê certo. Até porque não faz sentido. A gente não está. A gente está num momento histórico que a direita tem seu próprio candidato, já tem sua própria agenda, porque iria deixar que o governo Lula desse certo. Porque iria correr o risco de acontecer o que aconteceu de 2003 para frente, que é o PT se eleger sucessivamente. Não faz sentido isso. Por isso eles estão usando as armas que têm, que é fazer com que o governo dê errado. E aí, o que a gente precisa encarar, o que precisa ter assim de claro, é que a situação que a gente tem é que o Congresso Nacional quer impor a agenda que foi derrotada nas urnas, que é de retirada de direitos e manutenção de privilégios. Essa agenda foi derrotada nas urnas. O que a gente aprovou foi pobre no orçamento e rico no imposto de renda. E é essa agenda que o governo tem que manter existindo. E para que, se a gente está numa situação de impasse, que o governo não consegue colocar essa agenda, porque o outro campo quer que a gente submeta, que o nosso governo se submeta à agenda deles, o que tem que ser feito é deixar de adotar a estratégia que está dando errada, que é a estratégia de negociação em salas fechadas. E, Patrick, o que é, assim, assustador é que parece que tem um setor dentro do Partido dos Trabalhadores que ou não percebeu ou está realmente jogando a favor dos nossos inimigos. Veja, ontem o vice-presidente do PT deu uma declaração assustadora que disse que a gente deveria adotar a agenda do Congresso Nacional, abrir concessões para adotar a agenda do Congresso Nacional. Ora, ele está querendo que o Partido dos Trabalhadores entregue a sua agenda, submeta a sua agenda para adotar a agenda da direita. Por quê? Por que a gente faria isso? Esse é o caminho da derrota em 2026. Não faz sentido isso aconteça. E você sabe o que é mais entristecedor? É que parece que a gente tem comentaristas da Globo News mais radicais do que o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Ontem mesmo, Natuza Neri, no programa Globo News, falou o que a gente está dizendo que precisa acontecer, que é o governo Lula rasgar a fantasia de dizer que, o Congresso Nacional não está me deixando governar. Enquanto a gente tem comentaristas da Globo News dizendo isso, o vice-presidente do nosso partido
está dizendo que é para a gente continuar na estratégia que está dando errado. Bem, a situação não está fácil. Sinceramente, me parece que a gente está num impasse muito similar ao impasse que aconteceu em 2015 para 2016, que é um setor do Congresso Nacional que está decidido a não deixar o governo do partido dar certo e a tentar impor a agenda da direita ao nosso governo. E veja, eu estou dizendo isso que é uma imposição de agenda, porque se vocês forem procurar sobre reforma administrativa, me parece que ali na reforma administrativa, no grupo de trabalho da reforma administrativa, vai vir uma espécie de ponte para o futuro de 2025, né? Por quê? Veja, já tem declaração do relator desse grupo de trabalho que está dizendo que vai colocar na reforma administrativa a revisão do piso constitucional na educação e na saúde. O que é que isso tem de reforma administrativa? Isso é claramente uma tentativa de submeter o nosso governo à agenda deles. Estão colocando, ele disse que ia colocar também o fim da vinculação de alguns benefícios sociais ao salário mínimo. O que é que isso tem de reforma administrativa? Mais uma vez, é uma tentativa de impor a nossa agenda à agenda deles. Bem, é isso, a situação não está legal, não está fácil, mas a gente ainda tem um ano para tentar arrumar um jeito de mobilizar as pessoas para que essa agenda do Congresso seja derrotada. E eu espero que o governo Lula perceba que não tem mais jeito de continuar com essa mesma estratégia de negociação em salas fechadas. Espero que o governo Lula adote a perspectiva de ir para o enfrentamento com esse setor que está querendo nos derrotar, que não tem interesse em fazer com que nosso governo dê certo. Pois um abraço e até mais. Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro, pela explicação detalhada. Muito importante escutar, porque até o momento tem muita gente, inclusive, com dúvidas em relação ao que aconteceu, né? Por que a bancada do PT, em sua maioria, votou a favor da derrubada dos vetos? Né? Qual a explicação para isso? É importante ter o máximo de elementos possíveis para a gente analisar o que aconteceu e as suas implicações. Valeu, Magnus. Fica o convite para você voltar aqui em breve. E, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Jonatas Moretti. Moretti é advogado, militante do PT em Brasília. E a gente convidou o Moretti agora para falar um pouquinho sobre o que aconteceu também nas últimas semanas, com os depoimentos dos golpistas militares no STF, de Bolsonaro. Nos últimos dias, isso saiu um pouquinho do noticiário, mas não acabou não. A investigação, os depoimentos, o julgamento continua. Claro que no segundo semestre é que a gente vai ter um momento mais esperado, onde o julgamento vai se aprofundar. Mas não podemos perder o julgamento de vista. Por isso, Moretti fala para a gente, em detalhes, o que continuou acontecendo, quais as implicações e as perspectivas do julgamento dos golpistas no STF. Olá, Patrick e demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, Patrick, salvo tenhamos alguma novidade não prevista, essa semana encerrou ou concluímos o que denominamos de fase instrutória da primeira das ações penais que tratam da intentona golpista tentada, perpetrada pelo campo político bolsonarista. Digo primeira de várias, porque vale lembrar aos seus ouvintes que o Procurador-Geral da República, Gonê, optou por dividir a acusação em 5 denúncias, mas organizou politicamente ou juridicamente essas denúncias em 4 grupos. Este que o processo está mais avançado e é o denominado núcleo crucial, é o que tem o próprio Bolsonaro como réu, como denunciado, o ex-chefe da ABIN e atualmente deputado Ramagem, os militares Almir Garnier, Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio, entre outros. O segundo núcleo é o denominado de gerência, que tem, por exemplo, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e a delegada Marília Ferreira de Alencar como réus, entre outros. O terceiro núcleo é o de execução, que tem talvez ali dos que foram mais comentados, o militar Teófilo Gaspar, e o quarto, o denominado operações de desinformação. Deste processo de oitiva de depoimentos e a cariação
que ocorreu essa semana, mas que não foi televisionada, eu destacaria, Patrick, alguns pontos que julgo importantes. O primeiro deles foi a postura do ministro relator, Alexandre de Moraes, que estreou uma versão, digamos, simpática, brincalhona, descontraída, diante de uma postura assertiva e muitas vezes até flertando com o autoritarismo que desempenhou nas primeiras fases do processo. Um ponto importante foi o depoimento do próprio Jair Bolsonaro, que nessa mesma linha do Alexandre foi para o julgamento, foi para a sessão desarmado, sem a peculiar postura agressiva e combativa, ao ponto até de fazer meia-culpa sobre algumas de suas ações e posturas, além de jogar aos leões sua base de apoio que estava acampada nos quartéis e denominá-las como loucos ou outros adjetivos semelhantes. O terceiro, e aqui como advogado, sem correr o risco de corporativista, foi, no geral, alto nível das defesas técnicas dos advogados, o que diferencia dos outros julgamentos, mente da militância de base, do golpismo, pois saíram do discurso político para aparecer nas redes sociais, deixando de negar a existência de uma tentativa de golpe e focando em argumentos técnicos, por exemplo, quanto à nulidade, ou apresentando teorias argumentativas em que alegam que os fatos apurados não se enquadraria nos tipos penais que constam da denúncia. O quarto ponto, e eu acho que esse serve de ensaio para o que virá no julgamento, foi a postura do ministro Luiz Fux, único dos 5 ministros que compõem a turma, excluindo o relator, por óbvio, então o único dos outros 4, a participar das audiências. Mas, mais do que isso, a maioria de suas perguntas, praticamente sem exceção, colaboraram com as teses da defesa, o que indica que, salvo se tem uma reorganização ou um acordo interno entre os ministros, apontam que o ministro Luiz Fux deve divergir do relator, se não uma eventual absolvição barra condenação, no mínimo quanto à dosimetria da pena. Bem, apontado esses 4 pontos, constata-se que 10 ali, entre cada 10 políticos ou pessoas do mundo jurídico que acompanham o processo, são da opinião, após analisar o julgamento até aqui, que os acusados deste núcleo central serão, em sua totalidade, condenados, a ver com quais penas. Isto porque, se por um lado tem um sentimento crescente no Supremo Tribunal Federal, talvez em parte da sociedade, de que as penas para digamos, militância de base do golpismo foram muito altas, quase todas elas superiores a 15 anos de reclusão, a sua manutenção, o que tem ocorrido até agora, coloca os ministros em uma situação difícil ao aplicarem uma pena inferior logo aos líderes da intentona golpista. Por fim, e já dialogando com o day after da condenação, ou segundo turno, que será a disputa política e de narrativa sobre o que foi o julgamento, consiste no necessário cuidado que, ao meu sentir, o STF deve ter na condução do processo. Está correto e me parece imprescindível que o julgamento seja encerrado este ano, de modo a diminuir a sua contaminação no pleito eleitoral do ano que vem, e até mais do que isso, porque é importante dar uma resposta à sociedade que vai às urnas, poderem fazer este julgamento eleitoral, que é o voto, sabendo o que ocorreu no 8 de janeiro e nos meses que antecederam, e e qual foi a postura de quem participou ou apoiou deste golpe. Porque muita gente participará da urna, estará na urna, participará da eleição ano que vem. Por outro lado, é importante que esse julgamento, seja feito respeitando ao máximo todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um podcast totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp.
com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente encerra a edição de hoje, neste final do mês de junho, dizendo que o ano chegou no meio. Agora, na próxima edição, a gente vira a página, entra no mês de julho, entramos no segundo semestre. Portanto, tem muita coisa para acontecer e muito em breve, no dia 6 de julho, tem o processo de eleições diretas, o PED. Fica aqui, portanto, o convite para vocês acompanharem as redes do página13.org.br, onde tem material da chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, 220, das nossas candidaturas e do nosso companheiro Walter Pombar, candidato a presidente nacional do PT, chapa e candidatura 120. Na próxima semana tem a edição do podcast Antivírus, onde a gente trata especificamente do PED. Enquanto a gente lá, nos siga, a gente volta aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.